Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu sou o Bruno, essa é minha esposa, Débora? Débora, a gente é aqui da São Judas Tadeu e nós queremos partilhar um pouquinho com vocês sobre vocação. Muito bem, nós estamos no mês vocacional, né? E a gente sabe que existe várias vocações: o sacerdócio, a vida religiosa, né? A vida matrimonial, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre a vocação matrimonial, que é a nossa vocação, né? Mas nós também fizemos algumas experiências nas outras vocações, né? Eu queria muito ser padre, né? Fiquei um tempo aí no seminário, né, amor? A Débora lembra das histórias. Então, antes de ir pro seminário, eu falei pra ela, a gente chegou a conversar, né? E acabou que a gente gostava um do outro. Mas eu disse pra ela que queria fazer uma experiência, queria ir para a vida sacerdotal. E a Débora também fez uma experiência na vida religiosa. Depois de um certo tempo, mais ou menos um ano, né, eu voltei do seminário e a Débora, né, e eu nós conversamos e resolvemos iniciar o nosso namoro. E depois de um tempo aqui estamos nós casados já, né, há 8 anos com 4 filhos, né? E aí a gente quer falar um pouquinho da vocação matrimonial de uma forma assim mais ampla, né, amor? Você quer falar um pouquinho? Eu acho que essa questão do discernimento vocacional e dessa conversa sobre vocação, né, é muito importante. Porque às vezes a gente não se pergunta o que Deus quer de mim, né? O que Deus quer da minha vida, né? Enquanto vocação mesmo, enquanto chamado. E às vezes está um pouco distante isso de nós. Nós tivemos a graça de conhecer, né, algumas é, ordens religiosas, né, alguns conventos. Então isso nos despertou para essa realidade. Falar, nossa, poxa vida, e se Deus quiser, me quiser como uma freira, né? Como uma religiosa, e se Deus quiser, me quiser como um sacerdote, né? E tudo. Então essa realidade hoje é muito pouco comentada com as crianças, né? É muito pouco comentado na vida familiar. E no matrimônio, na vocação matrimonial, é muito importante falar isso para os filhos, para os nossos filhos, porque todas as vocações nascem de uma família, de um matrimônio, né? Então que a gente possa, né, nessa meditação de hoje, nos atentar a essa importância. Você já falou com seus filhos, né, sobre vocação, né, que existe vários chamados, a vida dos santos mesmo, a gente vê esses diferentes tipos de missão e de chamado que cada um tinha, mas que conseguiram alcançar a santidade, né? Então, o nosso primeiro chamado é esse, né? Chamado à santidade, né? Deus nos chamou à vida e nos chamou a ser santos. E aí, qual a forma que a gente vai servir esse Deus maravilhoso que nos deu a vida, né? Então, falar de vocação é falar de missão mesmo, de chamado, né? Então, é muito importante a gente conversar, né? Dentro da vida familiar com as crianças, com os filhos sobre isso, porque a gente vê no mundo de hoje muitas pessoas frustradas, né? Talvez porque não está vivendo a vontade de Deus, porque não se perguntou isso enquanto jovem ou enquanto era criança, não foi falado isso para ele, né? Então é muito importante. É isso aí, a vocação, gente, é um chamado à santidade de uma forma específica. Né? No nosso caso de família, por exemplo, nós somos chamados a ver uma santidade, né? Com a santificação do lar, com a abertura à vida, né? Para ajudar, juntamente com Deus, né? Estarmos abertos ao surgimento de novas pessoas, de novas vidas, que são os nossos filhos, na educação desses filhos, né? Ajudá-los a também a compreender a sua vocação. Então nós temos esse chamado específico dentro da vocação do matrimônio para trabalhar tudo isso, ou seja, nós vamos nos santificando na convivência mesmo, né, dentro do lar, na convivência entre os esposos, né, entre os cônjuges, na educação dos filhos, na convivência com os filhos. Então o lar é o projeto de santificação que Deus escolheu para nós enquanto vocação de família. Né? Então por isso que é uma igreja doméstica, porque é um Santuário da lugar, né, um vida, né? santuário da vida, porque é um lugar que gera vida, é um ambiente que não só gera vida, mas que tem um chamado de ensinar, dar os primeiros passos na fé dos filhos, né? Ou seja, é uma igreja doméstica, né, para ensinar os filhos os primeiros momentos das coisas de Deus, da fé, né, e também abertura à vida, por isso o santuário da vida. Então quer dizer, um chamado específico para um projeto de santidade que se chama família dentro do sacramento do matrimônio. Então, é muito importante compreender isso, né? Porque o sacramento ele não fecha em si mesmo. A família não existe para si mesma, ela existe por um projeto maior, que é justamente aquilo que Deus colocou
como família, né? Ou seja, essa função, né, de santificação dos cônjuges, do bem dos cônjuges, da santificação da formação dos filhos, da educação dos filhos e tudo isso. E aí depois os filhos vão também discernir a sua vocação, o seu chamado, né, aquilo que Deus quer deles de uma forma específica, seja como sacerdotes, como religiosas ou como famílias também. Então é isso que a gente gostaria de partilhar um pouquinho com vocês, né? Espero que isso possa ajudar um pouquinho na nossa reflexão, tá bom? Então fiquem com Deus, né? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.